Graça e paz, meu amado irmão. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Eu queria mais uma vez ler com você aquele versículo de Colossenses 2, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo diz: porque embora eu esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como vocês estão em ordem e como está firme a fé de vocês em Cristo. Ainda estamos em isolamento, ainda não podemos estar juntos. Obviamente estamos todos com muita saudade de estarmos juntos, unidos fisicamente ali no nosso templo, adorando ao Senhor juntos, orando juntos, de mão dada, nos abraçando, vivendo a fé e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É óbvio, meus amados irmãos, que nada substitui a nossa presença um com o outro. Mas, assim como a palavra de Deus diz, apesar de não estarmos fisicamente juntos, estamos em espírito, unidos no Senhor. Somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E eu quero, junto com você nessa noite, prestar um culto a Deus como Ele merece, com o nosso coração derramado diante dEle. Por isso eu quero convidar você a um pequeno momento de oração, onde nós vamos estar colocando nosso coração diante do Senhor, nossa vida diante do Senhor, nossa igreja, nossos irmãos, as necessidades da nossa igreja diante do Senhor. Vamos colocar as famílias diante de Deus, a nossa nação, o mundo, clamando por avivamento, por mais trabalhadores para a seara, onde nós vamos estar juntos, unindo a nossa fé e a nossa oração ao Senhor, na certeza de que Ele está nos ouvindo. Colocar uma música, enquanto essa música toca, você pode estar orando e adorando a esse Deus. Nosso Deus é poderoso, meu irmão. Confia nele. Ele é o teu guarda. Ele é quem guarda a sua vida. Ele é quem cuida de você. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa torre forte. Ele é a nossa segurança. É nele que nós confiamos. Ele quem cuida da nossa vida, Ele quem nos protege, Ele quem nos guarda e Ele quem garante a nossa vida eterna. Nós estamos caminhando para a eternidade, meus amados. Nós estamos caminhando para os braços do Senhor e precisamos estar muito felizes por sermos filhos de Deus. E precisamos de mostrar a esse mundo que a vida é mais do que simplesmente o que nossos olhos podem ver, o que as nossas mãos podem tocar, o que os nossos ouvidos podem ouvir. Nós precisamos de mostrar a esse mundo que existe vida abundante, plena, feliz em Cristo, salvação eterna em Cristo. Vamos para o nosso momento de oração. Ore ao Senhor.
do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Glória a Deus. Amém. Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza. Vamos orar ao nosso Deus, amados. Glória te damos, Senhor. Glória damos ao teu nome. Louvado seja o Senhor. Porque tu és lindo, maravilhoso, magnífico, poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Deus do universo, Criador e sustentador de todas as coisas. Nós rendemos a Ti louvor, honra, glória e majestade, porque só o Senhor merece. Estamos aqui reunidos, Pai, num só coração, um só pensamento, para adorar o Senhor nosso Deus, para glorificar o Senhor nosso Deus, porque o Senhor merece. Pai, Tu és aquele que nós confiamos, o único, e rendemos a Ti, ó Deus, o nosso coração nessa noite e clamamos a Ti. Deus, ouve a nossa oração. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, do Seu povo espalhado na face dessa terra. Tem misericórdia da humanidade, Senhor, intervém mais uma vez, ó Deus, na história da humanidade. Manifesta Teu poder e Tua graça, manifesta Teu amor aos homens, para que os homens rendam ao Senhor louvor e glória e possam perceber a Tua mão poderosa. Pai, levanta uma igreja avivada, cheia da Tua presença, destemida, cheia do Teu amor, cheia da graça do Senhor, cheia de Cristo, para inundar os corações atribulados, cansados, abatidos, oprimidos, desesperados, angustiados. Que o Senhor reine, Senhor, na Tua igreja, para que a Tua igreja possa testemunhar nesse tempo difícil, nesse tempo de trevas, Senhor, que a Tua igreja brilhe radiante, como a luz da aurora, e vá ganhando brilho e potência e poder em brilho da graça do Senhor na vida das pessoas, para que Cristo seja exaltado. Que o nosso eu morra, que o nosso eu diminua e que Cristo reine em nossos corações. Que a nossa vida testemunhe a Cristo às pessoas nesse tempo difícil. Pai querido, fala ao nosso coração nessa noite. Visita a Tua igreja, visita cada coração agora e acalma e conforta e consola e fortalece a fé no Senhor. É no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós oramos. Amém. Amém. Irmão, nós estamos estudando a carta de Colossenses, estamos no capítulo 2. Semana passada nós vimos até o capítulo 15, hoje nós vamos a partir do verso 16, melhor dizendo, capítulo não, do verso 16, nós vamos continuar o nosso estudo da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Lembrando, meus amados, que essa carta está defendendo a fé cristã, especificamente a autoridade de Cristo, especificamente defendendo a divindade de Cristo, porque a igreja de Colossenses está sendo atacada por uma doutrina herética, a doutrina do gnosticismo, que ensina que Cristo é um ser angelical, não Deus, que ensina que Cristo é uma das emanações de Deus, que Ele não é Deus. E Paulo então está defendendo essa supremacia, a divindade, a glória,
de Cristo, da pessoa de Cristo, para que a fé cristã permaneça firme, inabalada, e a doutrina cristã possa ser preservada. Epáfras, o pastor dessa igreja de Colossenses, vai até Paulo em busca de auxílio, de socorro, de ajuda, justamente porque os colossenses estão sendo atacados por essa falsa doutrina e alguns já estão começando a dar ouvidos a isso. Então, continuando essa defesa por Cristo, Paulo, nesse versículo 16, diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Paulo está dizendo para os colossenses para que eles não se deixem julgar pela não observância de alguns preceitos que continham na lei mosaica. Os colossenses estão sendo atacados pelos gnósticos, e o gnosticismo existe vários ramos, e desse que chegou a Colossos, ele mistura a adoração aos anjos com o legalismo contido nas leis cerimoniais mosaicas, que envolvia essas questões de comer, de beber, de guardar dias santos. O que Paulo está dizendo para eles é justamente: eu não permita que ninguém julgue você porque você não observa as leis mosaicas. Isso me faz lembrar da palavra de Paulo aos Gálatas, que numa certa ocasião também foram atacados por outro tipo de heresia. Não eram os gnósticos, mas eram os judaizantes, judeus que haviam teoricamente, nominalmente se convertido ao cristianismo, mas que não abandonavam as práticas da lei, principalmente os fariseus. Então, Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 9 e 10, ele combatendo, relembrando os Gálatas que o evangelho que eles receberam foi pela graça e não pela lei, que a salvação é pela graça e não pela lei. Ele diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Os Gálatas estavam retrocedendo na fé por causa desses judaizantes, desses legalistas que diziam: olha, a salvação não é só por Cristo, é por Cristo, mas também pela lei. É por Cristo, mas também pelos preceitos, pelos dogmas, pelas cerimônias religiosas. Então eles estavam começando a voltar, a retroceder, a cair da graça e começar a trilhar um caminho legalista. É exatamente isso que Paulo está combatendo aqui em Colossos, que os colossenses estão sendo atacados pelos gnósticos, dizendo que eles precisavam de se circuncidar, precisavam de guardar o sábado, precisavam de guardar as festividades religiosas, as celebrações das luas novas. Então, a gente vai ver Paulo aqui dizendo exatamente que essas coisas não são mais observadas e eles não podem ser julgados pela não observância delas. A gente vê que Cristo aboliu esse ritual de purificação contido na lei, justamente porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Não é mais um ritual, um tipo de comida ou um dia da semana que nos aproxima mais de Deus, mas é Cristo o único mediador. Em Hebreus capítulo 10 a gente encontra exatamente isso, exatamente mostrando para a gente que Cristo abre esse novo e vivo caminho que nós podemos nos achegar a Deus através do seu sacrifício. Nós devemos agora, com ousadia, com coragem, nos achegarmos a Deus, porque Cristo abriu esse caminho. Ele é essa ponte que nos ligou a Deus, ele é esse mediador que nos leva a Deus e não mais leis, cerimônias, dias e etc. A gente precisa tomar cuidado, porque ainda hoje há algumas pessoas que entendem que precisam resgatar algumas cerimônias judaicas e inserirem nos cultos cristãos, nos nossos cultos.
Sendo que a palavra de Deus está muito claramente dizendo aqui que essas coisas pertenciam a uma aliança velha, pertenciam à lei que não mais são práticas nossas porque Cristo as aboliu. Nós não podemos ser julgados porque não nos circuncidamos mais. Nós não podemos ser julgados porque não guardamos o sábado. Nós não podemos ser julgados porque não guardamos as festas judaicas, as cerimônias judaicas, porque todas elas foram abolidas em Cristo, porque Cristo abriu o caminho para um relacionamento perfeito, espiritual, com Ele, sem nada nos atrapalhando. Todo o ritual, toda a cerimônia da antiga aliança, ela é para mostrar ao homem que ele é um pecador, está afastado de Deus, não se pode achegar a Deus. A gente pode olhar o próprio exemplo do templo. Um gentio, quando chegava para adorar a Deus no templo em Jerusalém, ele não podia entrar no pátio, ele tinha que ficar do lado de fora, porque era um gentio. Então, sendo um gentio, ele tinha que praticar a sua adoração no pátio. As mulheres entravam no pátio, mas não podiam entrar no próximo nível, não podiam se achegar um pouco mais aonde Deus estava, porque isso pertencia somente aos homens. Então, os homens poderiam passar pelo portão do pátio das mulheres e entrar no pátio dos homens e adorar o Senhor, mas também no pátio do lado de fora, que não podiam se achegar a Deus. Só os sacerdotes, aqueles que eram da tribo de Levi e aqueles que eram separados como sacerdotes, podiam entrar no santuário, no lugar santo, e ali então praticarem adoração pelo povo, representando o povo diante de Deus. E somente o sumo sacerdote poderia ir mais além e chegar ao Santo dos Santos, atravessar a cortina que separava o Santo dos Santos e se achegar a Deus, onde estava a Arca da Aliança, onde a presença de Deus estava simbolizada ali. Só ele podia chegar lá, e somente uma vez no ano ele podia fazer isso. Tudo isso, todo esse ritual, todo esse culto, todas as regras cerimoniais da religião judaica era para mostrar ao homem que Deus é santo e que o homem é pecador e que por causa do pecado ele foi separado de Deus e que se ele tentasse se achegar a Deus ele morreria por causa da santidade de Deus. Mas nós vemos Jesus Cristo quando senta aquele poço de Jacó, perto, na entrada da cidade de Samaria, chega aquela mulher samaritana, Jesus puxa um papo, começa a conversar com aquela mulher, e aquela mulher entende que ele é o Messias, entende que ele é aquele que é o Salvador do mundo, e ele oferecendo a si mesmo como água da vida, ela vai compreender isso. Ela faz uma pergunta a Jesus, muito importante, para a compreensão desse novo tempo. Ela pergunta para Jesus: Senhor, os judeus dizem que é no templo que nós adoramos. Nós dizemos que é nos montes, o local de adoração. E ela quer saber aonde adora. Aonde ela deve adorar o Senhor, já que está diante do Messias. E Jesus responde para ela: mulher, agora vem, a hora vem, e agora é, ou seja, chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, meu amado irmão, não é no monte, não é no templo, é em qualquer lugar, é em todo o tempo, não é num dia da semana, não é num dia do ano, não é num dia santo, são todos os dias, é em todo o tempo, é em todo lugar nós devemos adorar ao Senhor, porque a nossa vida foi purificada pelo sangue de Jesus Cristo e temos total e pleno acesso ao Senhor. Jesus Cristo, quando está morrendo na cruz, sacrificando por nós, as suas últimas palavras, e ele entrega o seu Espírito ao Senhor, dizendo: está tudo consumado. Naquele exato momento, o véu do templo, esse véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, ele foi rasgado, simbolizando exatamente isso. Ele foi rasgado de cima para baixo, Deus o rasga, simbolizando a nossa liberdade em entrar na presença de Deus, porque o sacrifício perfeito de Cristo havia sido cumprido. Não um sacrifício simbólico, não um sacrifício precário de animal que não tinha poder para salvar, mas o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, do próprio Filho de Deus,
nos dando total e plena liberdade para entrarmos na presença de Deus e não sairmos mais. É isso que Paulo quer dizer aqui aos Colossenses, dizendo: olha, não permita que as pessoas aprisionem você de novo, com heresias falsas, dizendo que você precisa de cumprir rituais, que você precisa de comer certos tipos de comida, que você precisa de observar certas festas, certas celebrações religiosas, que você precisa de adorar num certo dia, mas que a nossa vida agora é totalmente liberta para adorar o Senhor em todo tempo, em todo lugar, em qualquer lugar. O próximo versículo, irmãos, versículo 17, diz: estas coisas são a sombra do que haveria de vir. Estas coisas, ele está falando desses rituais, desses dias, dessas festas. Essas coisas são a sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Essas coisas, esse legalismo, essas leis, esses atos cerimoniais, esses atos religiosos, são apenas sombra daquilo que iria vir. Cristo é a realidade. Ou seja, essas observâncias cerimoniais tinham um sentido simbólico e temporário, e acrescento, precário. Todo esse sistema sacrificial prefigurava Cristo em sua obra expiatória. As festas de vários tipos simbolizavam Cristo em sua missão e em suas realizações. Eram símbolos daquilo que havia de vir. Mas só que para a gente hoje já veio. Cristo já substituiu todos esses sacrifícios. A sua obra foi completa, a sua obra foi perfeita, e nós temos total e plena liberdade e acesso a Deus para adorarmos Deus em todo lugar, em todo tempo. Essas coisas elas tinham a função de relembrar o povo os valores espirituais, fazer com que o povo sempre lembrasse da sua devoção, da sua consagração a Deus como povo de Deus. Então era um memorial, eram sacrifícios, eram festas, eram cerimônias que faziam o povo lembrar os valores espirituais. Mas esses valores são encontrados em Cristo e no Evangelho. Eles não tinham qualquer valor para a própria salvação deles. Todas essas questões rituais da religião judaica, elas não passam de sombras da obra e da pessoa de Cristo. Hoje, meu amado irmão, como eu disse, não há nenhuma necessidade da gente praticar qualquer tipo de cerimônia ou de ritual judaico ou legalista ou qualquer outro tipo de religião. Cristo é a nossa fé. Cristo é o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. Cristo substituiu todos os rituais, porque Ele é a realidade delas. Então, meus amados irmãos, o que essa palavra quer dizer para a gente hoje? Que a gente deve viver essa nova vida em Cristo, num culto ininterrupto, num culto verdadeiro, racional, um culto onde a nossa vida se transforma num sacrifício diário de adoração, de louvor, de rendição, de amor ao Senhor em todo o tempo. Nós não precisamos de práticas ritualistas, legais, de cerimoniais, de lugares, de dias, para estarmos diante do Senhor em adoração perfeita. Isso tem tudo a ver com o tempo que estamos vivendo agora. Não podemos estar no templo, não podemos ter nossa ordem de culto, não podemos ter ali nossa liturgia, mas nós podemos adorar o Senhor ininterruptamente. Nós podemos adorá-lo de todo o nosso coração, em tudo que fazemos, porque a nossa ligação, a nossa conexão com Ele é perfeita, é eterna. Nós podemos e devemos manter a nossa vida em adoração ao Senhor.
e aquilo tudo que nós fizermos durante o dia, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, todas as intenções do nosso coração, todos os sonhos que nós abrigamos precisam ser oferecidos ao Senhor e sacrificados ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como nosso culto racional. Nós estamos limitados, nós estamos impedidos de estar juntos, de celebrar nossos cultos da maneira tradicional a qual fazemos, mas não estamos impedidos de viver na presença do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade, porque não há nenhum sistema, não há nenhuma barreira, não há nenhum ritual ao qual nos leve a Deus, e sim Cristo. Cristo é o nosso caminho, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa adoração, Cristo é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Que Deus o abençoe, meu amado irmão. Que Ele dê uma semana muito abençoada, que a tua vida glorifique ao Senhor em todo o tempo, que a tua vida seja um culto verdadeiro e espiritual ao Senhor em todo lugar. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, e que a graça do Senhor e o amor do Senhor e a misericórdia dele sejam abundantemente derramados sobre a sua vida e sobre a sua família, e tudo que você fizer seja para a glória de Deus, no nome de Jesus. Até quarta-feira que vem, se Deus nos permitir. Um abraço, Deus te abençoe.